20h05, que maravilha, hein? Que maravilha, hoje o Papo Amigo tá sensacional. Hoje temos a participação especial aqui do nosso grande amigo William Lago, Thiago Aguiar e um convidado que ganhou um fã porque realmente o menino, ele é muito bom, daqui a pouco vocês já vão saber quem é o convidado aqui no Papo Amigo, que você pode ouvir pelo www.radioabc.com.br. Você também pode ouvir pela rádio tradicional, pelo AM 1570, aqui na região de Santo André, em toda a região do ABC. E você também pode ouvir pelo aplicativo no seu celular, que também está bombando pra caramba. As pessoas estão usando o aplicativo da Rádio ABC no celular e estão conseguindo ouvir a Rádio ABC em todo o Brasil. E detalhe, pelo live, você pode ouvir e assistir. Daqui a pouquinho nós estamos entrando pelo live. Daqui a pouquinho a gente está entrando pelo live. Se é que já não entrou. Entrou pelo live? Deixa eu ver se entrou. Eu acho que ainda já entrou. Opa, já estou vendo aqui. O pessoal já está aqui. Gente, que maravilha, hein? Que maravilha. Uau, estou vendo a gente aqui na TV. Que legal, hein? Que bacana, hein? Tá chique. Papo Amigo tá ficando cada vez mais sofisticado. Que maravilha. Vou apresentar agora aqui do meu lado aquele que eu considero o melhor advogado de Santo André, ele, o William Lago. Boa noite, Saulo. Saulo, nosso grande amigo, que além de radialista é filósofo também. Filósofo. São seus olhos. Quero mandar um abraço para você, Saulo, é um orgulho estar aqui ao seu lado. Quero mandar um abraço para o Thiago Aguiar também, que é um grande amigo nosso. E também o outro grande advogado aqui de Santo André. Você vê que ele não vai deixar eu falar. O maior advogado aqui de Santo André também, Thiago Aguiar também. Olha, dizer que é um prazer aqui para estar com vocês. Quero mandar um abraço para todos os nossos amigos do Facebook que estão nos assistindo aqui pela live. Vou compartilhar com vocês para que vocês possam comentar, mandar perguntas, porque eu tenho certeza que hoje vocês vão querer falar muito com a gente, que nós estamos com um convidado muito especial, não é, Thiago? Boa noite, Saulo, boa noite, William, boa noite a todos. O convidado eu falo o nome daqui a pouquinho, né? Vamos deixar um suspense aí. Tchan, tchan, tchan. Boa noite a todos os ouvintes, é sempre um prazer estar aqui. E hoje, com certeza, se não vai ser um dos melhores, né? Vai ser o melhor programa que nós vamos fazer aqui na rádio. Ó, o pessoal aqui, ó, Rodrigo Silvino já tá falando aqui quem é o convidado, que estão vendo pelo live. Então não tem mais como ter surpresa. Não tem segredo mais. Então vamos lá, atenção, Dole 1, Dole 2, Dole 3, estamos aqui com Arthur Moledo. Moledo, isso? É Moledo? Arthur Moledo Doval. Doval, olha aqui, Doval, um garoto especial, sensacional, de alto astral, que criou aqui o canal Mamãe Falei. Gente do céu, eu vi e recomendo que vocês vejam no YouTube os vídeos desse menino aqui. O cara é muito bom, ele é muito bom, ele conversa com as pessoas de uma, na minha opinião, muita gente fala assim que é arrogância, não, mas de uma flexibilidade, de uma humildade. Ele coloca a questão, ele chegou lá para uma pessoa e falou assim, o que é PEC? PEC. Se eu não sei, eu falo, não sei, se me ensina. As pessoas estão embroma e não responde. Então é assim, são pequenos detalhes que eu fiquei pensando, né? Que querendo ou não, Arthur, você tá, digamos assim, mostrando para as pessoas que elas têm que exercitar o dom da humildade, que é uma coisa que eu aprendi naquele livro do Mário Sérgio Cortella, Qual é a Sua Obra, que ele fala, quando você não sabe, fala, não sei. É simples assim. Tô errado, Arthur? Boa noite. Certo. Boa noite, obrigado pelo convite aí, gente. Na verdade é o seguinte, essa questão da PEC, até que você citou, foi uma questão do ano passado aí, que o pessoal estava protestando contra a PEC do teto dos gastos, né? Nada mais racional do que isso, né? Uma PEC que fala para você parar de gastar mais do que o que você ganha, né? Tanto é que passou com mais de 70% de aprovação popular e as pessoas estavam invadindo escolas contra essa PEC. Então, eles nunca iam assumir que eles não sabiam o que era a PEC, justamente porque era o motivo pelo qual eles estavam lá invadindo escolas. Então, olha, assim, eu agora sei porque eu anotei aqui no papel. PEC é igual proposta de emenda constitucional. Então anotei aqui, anotado. Então, pelo menos isso eu sei. A molecadinha protestando contra e não sabe o que é. Pois é, na verdade ninguém tem a obrigação de saber o que é uma PEC, ninguém tem a obrigação de saber como é que funciona o regimento
da casa, do Congresso, enfim, ninguém tem essa obrigação. Acontece que é o seguinte, ninguém tem o direito de cercear o direito de outras pessoas estudarem. Então, eu não posso invadir aqui a rádio e falar, agora ninguém vai mais trabalhar nessa rádio porque eu sou contra uma proposta do governo. Vou invadir um hospital porque eu sou contra a saúde pública. Eu vou invadir uma escola porque eu sou contra a PEC do teto dos gastos. Você não pode fazer isso. Você pode se manifestar numa praça, você pode se manifestar na sua rede social. Você pode fazer isso de diversas maneiras. Não criando baderna e interferindo no direito de outras pessoas. Mas o mínimo é saber pelo que está se manifestando. Pois é o exatamente. mínimo. Aí você vai se manifestar, então, em primeiro lugar, você não pode invadir o espaço de outro. Começa por aí. Mesmo que você saiba, você não pode ir lá e invadir o espaço de outro. Em segundo lugar, é o seguinte, se você vai se manifestar por alguma coisa, então pelo menos saiba pelo que você está se manifestando, né? Muitas vezes, muitos vídeos meus na Paulista, o pessoal estava lá exercendo seu direito legítimo, constitucional, de manifestação, até aí tudo bem, só que aí as pessoas não sabem o motivo pelo qual ela está lá. Isso é fato público e notório, viu? Estou trabalhando na Paulista e ali é o manifestódromo. Exatamente. Não, aí, é impressionante, teve né, cara? uma manifestação 3 semanas atrás, eu perguntei ali pro pessoal, é manifestação do que hoje? Não, ninguém sabia. Não, a Paulista, que é uma avenida aqui do que representa a cidade de São Paulo, né? Uma cidade que é ligada 24 horas, é a cidade do trabalho, Paulista trabalha demais, a Avenida Paulista, uma das principais avenidas da América Latina, para o tempo todo, né? E atrapalha inclusive os arredores, por causa de manifestação cada vez por motivos mais fúteis e motivos e pessoas que estão ali com massa de manobra. Então assim, eu sei lá, eu tenho uma opinião um pouco diferente disso, eu sou contra a utilização de espaços públicos dessa maneira, para esse tipo de manifestação. Haja vista que todo mundo que trabalha direito e produz no país, quando foi se manifestar, normalmente foi se manifestar de domingo, né? Não de quarta-feira, horário do almoço, etc. E falar em manifestação, tem um pessoal aqui, ó, Vitório Franciscone, colocando Bolsonaro. O outro, Leandro Oliveira, Bolsonaro 2018. Eu acho que é aquelas matérias que você fez com... deixa eu ver aqui. Ronildo Mo, Bolsonaro. Gente, tá todo mundo falando do Bolsonaro. Bolsonito. O Bolsonaro tem bastante fãs, principalmente na rede social. Do céu, né? É impressionante. Arthur, sabe uma coisa que eu queria falar? A gente estava falando aqui da questão da PEC, né? E o pessoal protestando contra, porque não gostaria de ir contra esse controle dos gastos públicos. Eu levantei alguns dados aqui, só para a gente ter uma noção. O gasto que o Brasil teve com subsídios para o BNDES desde 2008 dá mais ou menos 323 bilhões de reais. A gente teve agora recentemente um aumento do PIS/COFINS, né, para pagar o rombo das contas públicas. E o Brasil é um país que tem uma carga tributária que gira em torno de 33,4%. E além disso, se gasta 2.600 horas para pagar imposto no Brasil. Então tem um problema muito sério com o Estado brasileiro, né? Sim. Como é que tem gente ainda que vai contra a questão do controle de gasto? Como que você explica isso? Cara, eu acho o seguinte, em primeiro lugar, assim, esse número tá bem bonzinho, né? Porque se você pegar o quanto a gente trabalha, contando o imposto de renda, imposto do produto, imposto de serviço, imposto de um monte de coisa, a gente sabe que a carga tributária do país passa dos 50%. Eu vou dar um exemplo aqui. Todo mundo deve estar muito bravo hoje com o aumento dos preços do combustível. Isso é um fato. Pois isso é é. um fato. Eu vou dar um exemplo para você. Se você for no posto hoje e falar, vou abastecer R$50 aqui de combustível, menos de R$25 é pro teu tanque. Tá? Porque mais de 57% daquele valor é de imposto para o governo. Então, na verdade, você está pagando lá em torno de R$28, R$29 para o governo e pegando só o resto de combustível. O exemplo mais Loucura, simples, hein? você vai colocar R$100, R$57 é do governo e R$43 é de combustível que vai no seu tanque. Exatamente. E aí assim, aí as pessoas falam assim, não, mas poxa, eu não abasteço, então eu estou de boa com isso, eu não. Mas não é bem assim. O feijão e o arroz que vai para a mesa de uma família pobre, ele passa pelo transporte que precisa necessariamente de diesel. E o diesel paga a mesma carga tributária dos outros combustíveis fósseis. Então assim, você tem uma matriz energética no Brasil totalmente dominada pelo monopólio da Petrobras, por esse conteúdo local que é uma lei retrógrada que só atrasa a nossa indústria e quem paga a conta é o consumidor. Em relação ao pessoal não saber
justamente ir contra uma PEC que visa regular os gastos, como é em qualquer país sério desse planeta, né? O negócio é o seguinte, é por causa da guerra de narrativas. É muito mais fácil você ir lá e falar mal do governo e colocar uma narrativa paternalista do que você colocar as contas na mesa e mostrar a realidade. Só para deixar bem claro, eu quero deixar isso bem claro, eu sou totalmente a favor de uma reforma trabalhista, desde que ela seja justa. Só isso, tá? Para deixar bem claro, porque às vezes, lógico, eu quero ser educado, quero ser flexível, e muitas pessoas falam assim, não, Saulo, então você é contra a reforma? Não, eu sou a favor de uma reforma desde que ela seja justa. Sim. E comandada por pessoas, homens e mulheres, comandados por pessoas do bem. Porque o que me assusta, Arthur, é que de repente a gente fica preocupado, né? Nós temos fiscais, vamos fiscalizar, mas quem fiscaliza os fiscais, sabe? É esse que é o grande problema, né? Na verdade, essa que é a questão, eu acho, né? que no caso da reforma trabalhista, que aí é um tema diferente da tributária, eu acho que, assim, como tudo, tá? Seja reforma tributária, seja política, seja o que for, acho que a gente deve apoiar sempre ideias e não apoiar pessoas. E também ir contra ideias e não ir contra pessoas. Então, a gente deve sempre analisar o que está sendo proposto, né? No caso de uma reforma trabalhista, eu pessoalmente tenho uma opinião até um pouco mais radical. Eu acredito que é o seguinte, eu acredito que a mão de obra, a força de trabalho, o meu esforço laboral, ele é uma propriedade pertencente a mim. Então, do seu esforço. Do meu esforço. Então, eu devo ter total liberdade de negociar isso com quem eu quiser, do jeito que eu quiser. E hoje aqui no Brasil a gente tem muito dirigismo contratual, que se fala que é justamente na parte trabalhista, que é quando um trabalhador quer vender a sua mão de obra para um empregador, existe o dirigismo, que é justamente burocratas querendo impor a sua vontade em cima da propriedade privada alheia, que é a propriedade do trabalhador. Eu fiquei sabendo que a sua formação é engenharia. Isso. Né? E eu fiz engenharia até o 2º, 3º ano, para você ter uma ideia. Então, eu comecei fazendo, e gosto muito dessa parte da objetividade. Sim. Então, a pergunta que eu te faço agora é o seguinte, você, com uma visão objetiva, eu sempre pensei assim, ou seja, eu vou trabalhar, vou lá, me contrata, pagou, recebi, tchau. Eu sempre pensei assim. Você concorda com isso ou não? Com certeza. E outra coisa também, eu acho que é o seguinte, quem são os representantes sindicais, ou quem são os próprios governantes, né, para dizer a mim ou a você ou para qualquer trabalhador desse país como ele deve vender a sua mão de obra, por quanto ele deve vender a sua mão de obra? Ninguém pode fazer isso. Inclusive, assim, a narrativa contrária a essa de liberdades é a narrativa de que, não, poxa, o patrão vai explorar o empregado, etc. Então, vamos fazer o seguinte, vamos passar para a parte prática, para a parte pragmática do negócio. Nós temos um país aqui, um pouco acima do nosso, que tem um governante que se elegeu prometendo construir um muro, né? E aí eu pergunto para vocês, né? Esse muro lá tá supostamente ia dividir os Estados Unidos do México. Aí eu pergunto para vocês, o cara que queria construir esse muro, ele estava construindo para os americanos não fugirem para o México ou para os mexicanos não entrarem nos Estados Unidos, né? E é lógico que é para os mexicanos não entrarem nos Estados Unidos. E aí você fala, então peraí, então nos Estados Unidos deve ter muita lei trabalhista. Justamente o contrário. Nos Estados Unidos você tem muito menos leis trabalhistas. E um país até melhor para se trabalhar é o Canadá. E lá você tem praticamente nenhuma lei trabalhista. Então, se você analisar os outros países, né, do planeta Terra como um todo, e você analisar, você vai ver que quanto mais leis trabalhistas, piores as condições de trabalho. O Williams milita na lei trabalhista, na legislação trabalhista, ele é bem melhor do que eu nessa parte, mas ambos concordamos que não dá para... Nos Estados Unidos tem 200 sindicatos, aqui no Brasil tem 27 mil sindicatos. Nossa, é inviável. Que coisa, hein? Sabe uma coisa que eu falo assim, nesse período, tenho cara de novo, mas estou fazendo 10 anos já de advocacia. Olha o cara, loucura, hein? E já trabalhei tanto para empresas quanto para empregados. E uma coisa que eu sinto é que assim, o cara quando entra com a ação, ele entra para ver o que dá. Muitas vezes ele corre isso, não sabe se vai ganhar ou não, não importa. Mas o que acontece? O juiz, e é um problema muito sério que a gente tem no Brasil, ele às vezes ele não respeita o limite da lei. O que ele quer fazer? Ele quer dar um bem para o trabalhador e muitas vezes ele ultrapassa a lei. Isso é chamado de ativismo. Só que esse ativismo, na verdade, é inconstitucional.
Porque o artigo 5º, inciso 2º da Constituição diz que ninguém pode ser obrigado a fazer ou deixar de fazer em função de lei. Quando o juiz obriga a empresa a pagar uma coisa que não é devida, ela está praticando inconstitucionalidade. Tem um juiz do trabalho. Só para essa questão do limite, me perdoe, e são 20 horas e 20 minutos, vai entrar agora um rápido intervalo, mas já volta. Vamos manter esse... Gente, tá cerrado, tá pegando fogo aqui, pera um pouquinho, tá pegando fogo. Vamos entrar no comercial, informação com reflexão. Tá ok? Papo amigo, volta já já. Rádio ABC.